Boa noite, amigos da TV Com. É um prazer estar novamente com vocês, falando para toda São Vicente, falando para Praia Grande e falando para a internet. É claro que depois que a gente exibe esse programa exaustivamente, esse aqui vai ser exibido exaustivamente na net, a gente leva ele para o nosso YouTube, o TV Com Debate com Manuel Vergara, e para todas as nossas comunidades aí, para o nosso site tvcomdebatesv.com.br, para o site dos Inconfidentes e para todas as redes sociais. Lembrando a vocês que nós estamos aqui diariamente das 19 às 20 horas, com uma reprise especial ao meio-dia. Bom, nós tivemos um feriado de mentira, né? No último dia 28 foi dia do funcionário público e eu particularmente fui almoçar em São Vicente no domingo, levei a minha esposa e meus filhotes aí para conhecer o NIO. Eu almoço ali no NIO, na esquina da Tibiriçá com a Presidente Wilson. A comida deliciosa, fantástica. Só que quando você for almoçar no NIO, lembre-se que você está indo para um restaurante oriental. Então vá com paciência, porque não é padaria lá, o pão não sai na hora. A comida demora um pouquinho, mas vale a pena. E eu fiquei impressionado aí na volta, que eu parei para tomar um café ali na Caracol, no shopping, depois para minha casa no Guarujá, a quantidade do policiamento militar que eu vi atuando aí na Praia do Gonzaguinha, naquela região da Praia dos Milionários e no Itararé. Muita polícia, policiamento ostensivo, e a PM estava trabalhando, viu? Parabéns aí para a PM, realmente... a gente fica muito satisfeito quando a gente vê a Polícia Militar trabalhando e trabalhando ostensivamente. Bom, a capa do Diário do Litoral hoje, MP vai apurar uso da cor roxa em bens públicos, tá? É o nosso glorioso Billy aí, na capa do Diário do Litoral, Ministério Público falando que vai apurar tudo que foi feito. Eu quero pedir aí as minhas desculpas antecipadas ao promotor de justiça Leandro Silva Xavier, sabendo que São Vicente anda muito diferente do Guarujá, mas eu vi essa denúncia aqui há 2 anos atrás no Guarujá, a mesma denúncia, tá? Com muito mais abusos aí do que o Billy está fazendo, porque o Billy ainda tem a prerrogativa que a púrpura está na bandeira de São Vicente. Então isso aqui vai dar uma batalha judicial fantástica, mas eu vi a minha prefeita no Guarujá pintar todos os próprios públicos de laranja e verde. Vi o Ministério Público atuar bravamente, vi a Justiça acatar e resultado, a prefeita continua pintando os próprios públicos de verde e recentemente inaugurou um posto de saúde no Jardim dos Pássaros com lajotas verde, branca e laranja. Então, promotor, com muito respeito que eu tenho ao senhor aí, Leandro Silva Xavier, parabéns, bom trabalho, mas depois que a gente vem assistindo aí no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, só desculpa, mas esse camarada aqui está descrente da justiça. Justiça funciona quando é contra mim, quando é contra os meus amigos aqui, contra o cara que rouba um tablete de margarina no supermercado. Infelizmente, o que a gente vem assistindo aí diariamente na justiça é que quem tem dinheiro, quem tem advogado, nesse país aqui não vai preso. Desculpa o meu desabafo aí, mas o último julgamento que eu vi quinta-feira no TSE da prefeita do Guarujá, que ela disse que Deus, eu assisti 55 prefeitos serem caçados e a prefeita do Guarujá vem escapando aí mês a mês aí dos processos aí que acontecem. Realmente a gente sabe quem é o Deus que protege ela, mas ele não é onipotente nem onipresente. O bem vai perseverar sobre o mal, e isso aí é uma questão de tempo. Desejo sorte ao Billy. Eu particularmente acho que os prédios com essa cor púrpura ou roxa ficam feios, viu, Billy? Acho que uma gravatinha roxa que nem eu uso de vez em quando, uma camisa roxa legal, mas os próprios públicos com essa cor aí não é bacana não, tá? Mas vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. Bom, o sol tá aí, tá calor,
E eu queria lembrar para vocês que a gente está com a nossa promoção na primeira fase, o primeiro sorteio até o dia 15 de novembro. Eu quero pescar com Vergara. Nós estamos dando um kit especial aí, o Let's Go Fish, com 39 itens aí. Se quiser pescar comigo, com o meu mestre que eu trouxe hoje aqui, o Ricardo Itano, que eu tanto falo dele aqui diariamente, vocês bastam mandar um e-mail para mim aí, promoção eu quero pescar com Vergara, no tvcomdebate.sv@gmail.com. Você vai ganhar um kit especial desse aí e vai pescar com a gente. Se você não gostar do mar, você vai com a gente pescar na praia, vai com a gente pescar aí numa pedrinha. Se você suportar o mar aí, nós vamos fazer uma pescaria ali no Perequê, na laje do Perequê, vamos fazer uma pescaria aí na Queimada, enquanto não virar APA lá. Meu amigo Fabrício aí tá louco para transformar aquilo lá em área de preservação ambiental permanente, numa APP. Nós estamos loucos para pegar ele pelo pescoço aqui, mas nós vamos pescar onde der aí e onde der para a gente se divertir, tá? Então, mande seu e-mail. Eu quero pescar com Vergara. Se você não tem e-mail, não tem computador, não tem limite para participar da promoção, ligue para a nossa produção aí, fale com a Vanessa, que a Vanessa pega os seus dados no 3225-6538 e você participa com a gente. Eu vou apresentar os meus convidados aqui. Do meu lado aqui está o meu querido Fabrício Gandini. Ele é um oceanógrafo, doutorado, pós-graduado, biólogo, é um camarada aí que luta junto com o Instituto Mar a Mar para não acontecer esses absurdos aí que a gente vê acontecer em todo o país, tá? Que é poluição, contaminação, mortandade de peixes. E eu trouxe o Fabrício hoje aqui para falar exatamente sobre o acidente que aconteceu no armazém número 11 aqui no Porto de Santos, no armazém da Copersucar, que nós estamos assistindo aí, que nem eu vi no domingo, um acidente no interior, para contar aí as causas e os efeitos dessa mortandade de peixes. Fabrício, boa noite, obrigado pela tua presença. Eu não li o teu currículo todo, que é sacanagem, né? A gente vai tomar o primeiro bloco aí, mas eu não te conhecia e eu quero adiantar para você que você foi muito bem recomendado por pessoas aí que eu tenho contato em São Vicente, pela a tua dedicação e pela tua atuação aí na defesa do meio ambiente e do mar, viu? Boa noite, Vergara. Prazer estar aí. Então tá bom. Do meu lado esquerdo aqui, você tá bombando na internet o programa do Alexandre Yamaguchi, tá o meu amigo Ricardo Itano, meu mestre de pesca, vai acompanhar a gente na promoção aí. O Ricardo é caiçara, nascido e criado na praia do Perequê, é um camarada que foi diretor de pesca no Guarujá, está cotado aí, se Deus quiser, futuramente para ser até um superintendente de pesca aí do estado de São Paulo. São Vicente, infelizmente, extinguiu a diretoria de pesca, que eu já comentei em vários programas aqui, que é um absurdo, devido à estrutura que precisa ter governamental para amparar essas colônias aí, e o governo está colocando dinheiro. O nosso ministro expert de pesca aí, o Bispo Crivella, que nunca pescou, mas salva a alma todo dia, está com muita grana aí para investir. Eu trouxe o Ricardo aqui para fazer o contraponto, até porque o Guarujá foi um dos locais aí que mais sofreu com esse acidente aí da Copersucar. Mestre, boa noite, obrigado por ter vindo. E já vou deixar uma pergunta aí para a gente fazer um bate-bola com o Fabrício. Qual é o tamanho do estrago que essa contaminação aí da Copersucar, que até agora ninguém explicou e o Fabrício vai tentar explicar para a gente, desse incêndio, causou para a comunidade de pesca e até para os pescadores artesãos aí em São Vicente, Santos e Guarujá? Manuel, boa noite, né? Boa noite a todos os amigos da TV Com. Boa noite também ao Fabrício, companheiro de armas aí, ombro a ombro aí, desde de grandes batalhas. Esse é um problema muito sério. Foi um problema numa água interna, onde nós temos comunidades tradicionais pesqueiras que dependem exclusivamente desse tipo de pesca, né? Que são pescas em águas interiores.
E esse número de pescadores, nós não sabemos quantos são, essa é a pura verdade. Em 2008 eu fiz um trabalho em todo o litoral paulista, né, que vem lá do Ariri até Ubatuba, então todo o litoral paulista. Justamente nas minhas visitas às colônias de pescadores, que eu tinha que visitar as colônias de pescadores e prefeituras. E eu sempre deixei claro para todas as prefeituras isso, os prefeitos, os representantes, secretários, os diretores, que era necessário, era vital ter um cadastro dos pescadores, para saber quem era pescador artesanal, quem era pescador industrial, para saber conhecer essa cadeia, porque a pesca é uma cadeia complexa. Justamente sobre isso. Eu visando já naquele momento um problema, uma contaminação, digo mais, né, de petróleo, como ia acontecer após isso? Quem teria direito a ser ressarcido, indenizado, subvencionado? E eu acredito, todas as prefeituras, eu só tive duas, que eu senti uma certa organização. Foram a prefeitura de Caraguatatuba e de Ubatuba. Eles tinham números muito sólidos. A estrutura deles era muito diferente. Então, mas as nossas outras cidades litorâneas, sequer existiam departamentos que cuidavam do assunto. E isso me preocupou. Então, eu deixei muito claro para eles que isso era vital para evitar agora, o que aconteceu agora, sofrimento. Porque você vê todos os pescadores ali da Bahia que usam o estuário para pesca, eles estão hoje com um futuro incerto. Essa é a pura verdade, Manuel. A Tribuna fez uma matéria esse final de semana dizendo que isso criou, na verdade, um celeuma, e hoje a gente inclusive caiu a venda do peixe por causa de um falso entendimento que esse peixe que a gente consome aqui, ele é pescado aqui. A verdade não é essa, que a grande maioria do peixe que a gente consome ainda vem do sul do Brasil. Mas isso aí nós vamos discutir daqui a pouquinho, Ricardo. E aproveitando esse gancho que você deu, eu vou pedir para os meninos colocarem as fotos lá para a gente, Fabrício. Fabrício, conta para a gente que ninguém falou. O que aconteceu? O que você acha aí pelo teu feeling de biólogo, de oceanógrafo? O que aconteceu para estar ocorrendo essa mortandade de peixes aí no estuário? Pelo que você está vendo aí, ó. Bom, boa noite a todos. O laudo da CETESB sai essa semana. Tá. Então, quem está apurando tecnicamente o que aconteceu é a CETESB. Oficialmente vai sair essa semana. O que na prática é grande chance de ter acontecido, e até em diálogos, é que com o calor, para apagar pelo incêndio, aquele açúcar todo derreteu no tal melácio, e esse melácio caiu dentro d'água. É isso. É uma poluição orgânica, um grande material orgânico caindo dentro d'água. Eventualmente possa ter utilizado algum outro equipamento químico, alguma outra substância química para apagar o fogo. Isso aí é um robalo enorme que foi pego ali no terminal da Libra. Exato. Também morto, com os olhos brancos, Fabrício. Bem numa característica aí realmente de uma poluição aí. Você vê que não tem sangramento, não tem nada no peixe. E aí o que acontece? O açúcar cai na água, há uma grande demanda de consumo de oxigênio, isso é um processo biológico, bioquímico, e acaba o oxigênio, então os peixes morrem, é isso. Agora, quanto tempo o sistema marinho vai fazer ventilar esse processo, diluir, e o mar vai dar conta de consumir este açúcar, para daí voltar nas condições anteriores, o tempo vai dizer. Naturalmente, é importante lembrar que isso não é um acidente como Fukushima no Pacífico, que é terrível, radioativo, não é óleo. Foi péssimo, eu acho que cabe uma apuração dos fatos, cabe uma responsabilização por crime ambiental e por dano às economias associadas ao estuário que sofrem isso, por exemplo, a pesca. Isso é a nossa posição. Tá, e aí você, por exemplo, nessa tua análise, sem ver os laudos aí, você não acredita, por exemplo, que a espuma que foi usada para apagar o incêndio, que a composição química dos bombeiros ou outra coisa armazenada, porque ele não pegou só o terminal número 11, ele atingiu outros terminais. Você acredita que não vai aparecer aí um outro elemento nessa contaminação aí? Porque uma contaminação orgânica, pelo teu conhecimento aí, a gente sabe que realmente é complicado. Mas tá morrendo peixe num espectro
muito grande. O Guarujá está muito atingido, cara. Sem dúvida, mano. É uma grande questão que está colocada. Isso precisa ser apurado e precisa ser... Quem tem atribuição técnica de fazer isso, precisa estar correndo atrás. Então, a CETESB está fazendo o trabalho dela. O que está fazendo a Secretaria do Meio Ambiente do Guarujá em termos de composição de laudos? Qual é o histórico de armazenamento desse material ali dentro? Há algum conhecimento disso por parte da Secretaria do Guarujá, por exemplo, da parte do meio ambiente? Isso é que você está questionando, eu não sei se pegou fogo em outros materiais. Né? Se pegou fogo em outros materiais ou se foi utilizado outros materiais, esse material está dentro da água. Olha, então Fabrício, eu vou até deixar deixar até aqui uma denúncia que ela está documentada, tanto no YouTube quanto nas nossas tribunas, que eu tenho certeza que você já até investigou, até pelo teu ativismo e pela tua participação. É a questão da dragagem do canal, que os resíduos da dragagem têm uma distância mínima para serem lançados para fora da orla, e eles estavam lançando ali os resíduos ali perto do farol da Moela. Pescadores filmaram as redes e tudo, nós denunciamos e a gente não viu resposta nenhuma nisso aí. Isso está disponível aí, se você colocar no YouTube ou no nosso site, os pescadores filmaram a puxada de rede cheia de lodo. Tá? Então eu acho que está havendo aí uma certo relaxo dessa questão da fiscalização aí. Não adianta você fazer o trabalho, você se mobilizar, o Instituto Maramari ir lá fiscalizar, tal, e aí você não tem o apoio governamental. O que eu sinto como leigo, tá, Fabrício? Você é um camarada militante. Manuel, a questão assim já há elementos suficientes para a própria sociedade, incluindo os pescadores, a sociedade em geral, criar mecanismos para isso se reverter. Que o poder público, que a prefeita, que o IBAMA, esses caras, tá difícil, né? Acreditar no Estado hoje, desmoralizado como está, na falta de transparência, está difícil. O que dá para fazer? Tem muita coisa para fazer. A questão da dragagem, há um processo, em tese ela lançaria a lama num quadrante específico, que pelo que eu conheço faz isso, porque eles não fariam tamanha estupidez, porque está previsto. Só que mesmo o previsto está ruim, é muita lama, as coisas são contaminadas. Essa lama se dirige, ora para sentido Ilhabela, ora para o sul. É complicado, isso dá um dano enorme à pesca toda na região da Baía de Santos, e não da Bacia de Santos, que é a área de petróleo, é a Baía de Santos, que é bem menor. E que, os caras fazem programas para conversar com o pescador, contratam consultores para fazer educação, ensinar pescador a limpar peixe. É piada. É piada. Pescador precisa apoio logístico, lugar para desembarcar, precisa pier decente, precisa tanque de armazenagem de pescado. Os gargalos da estrutura da pesca artesanal e industrial a gente sabe. E os caras ficam fazendo curso, aí eles vão entender o problema. Não dá, né? Esse é o dinheiro que o Estado brasileiro paga e exige que as empresas façam. Aí qual é o problema? O problema é que não apresenta um projeto inteligente. Porque a mesma empresa que ajudou a construir a condição de não pescar, ela volta, quebrou o vidro e volta como vidraceiro. Já volta em conflito. Ninguém mais aguenta o pessoal. Então é isso. Então assim, o que a gente precisa, Vergara, Itano, ao meu ver, a gente direcionar o recurso de maneira inteligente. Então, o Maramar, a gente tenta trabalhar na inteligência do processo. Já há caminhos. Você chegar na questão da Copersul, cara, claro que você pode criar um mecanismo, vai para uma ação popular, por exemplo, coletiva. Os caras tiveram prejuízo na pesca, é fato. A dimensão disso está sendo apurada. Agora, cabe a Copersul indenizar. Não é nem indenizar, é pagar pelo lucro cessante, que é quando você para o lucro, então você paga pelo lucro cessante. Você não precisa entrar de repente na justiça, compõe uma coisa bacana, honesta, séria, na perspectiva de pensar, primavera, tinha desova de tainha, tinha robalo entrando,
momento crítico, não é momento de ter vazamento. Por mais que os cenários sejam ruins no mar, existem picos no mar, por força de mudança de estação, que é fundamental para a produtividade biológica, como no momento de você semear a terra no momento certo. A primavera no mar, aqui no sul, é super importante porque vem ainda os rescalços das águas frias que ainda estão presentes, porque mudou o clima, mas o mar, o clima meteorológico no mar, o clima oceanográfico, ele responde meses depois. Tanto que venta, o mar demora. Depois que ele recebe a influência, mesmo que para de ventar, ele continua bravo. Então ele tem uma inércia, um momento. Bom, por fim, aí a Copersucar, por exemplo, numa composição, ela pode dialogar, construir esse cenário de mediação ambiental, que eu chamo, deixa a justiça com problema de tráfico, arma, que são problemas muito pesados, e a gente resolve, a Copersucar paga, faz coisa inteligente, e assim a sociedade se compõe. Agora, nós não temos culpa, não é bem isso, e aí começa um processo agressivo, vai para o judiciário, o que acontece? Aí você tem mais experiência do que eu. Fica no... Ô Ricardo, e eu acho isso. Você que é um camarada que tem essa gerência com as comunidades de pesca, eu acompanhei agora recentemente o trabalho que você fez até aí para a viabilização do projeto Barnabé Bagres, que se perdeu por questão política. Eu acho até que, pelo que eu vi aí e pelo que eu li, se fosse cumprido tudo que foi apresentado no projeto, ele até teria uma viabilidade econômica. Como é que a comunidade pesqueira responde a isso aí, na verdade? Como é que o pessoal lá da Bertioga, do Guarujá, São Vicente, eu tentei fazer um contato aí com a comunidade Z4, não obtive retorno, mas como é que a comunidade pesqueira está sentindo isso aí, Ricardo, na tua avaliação? Manel, você percebeu que na fala do Fabrício que ele diz? Ele fala assim, legal, o Copersucar deveria vir, conversar, até evitar uma mitigância. Né? Aí eu vou perguntar, com quem? Sabemos que a maior parte dos pescadores prejudicados são da cidade do Guarujá, da nossa cidade. Mas, e o cadastro disso? Quem são os pescadores? Quem tem direito a ser indenizado por lucros cessantes? Quem? Existe esse cadastro hoje? O Ministério da Pesca, com esse sistema que eles têm aí do defeso, de dar um salário no defeso e tudo, ele não conseguiu organizar as comunidades, Ricardo? São coisas distintas, Manuel, porque a maior parte dos pescadores de águas interiores, que é daquela região do canal aqui de Santos, eles não são pescadores do arrasto do sete barbas, do camarão, porque o defeso é para quem arrasta camarão sete barbas. Só? Só. E agora, Fabrício, me corrige, o pessoal da parece que as mulheres também obtiveram o direito, né? Quem trabalha na manipulação direta, né? A mulher é considerada pescadora, pescadora, né? Também, pela lei da pesca, e sem dúvida porque ela faz parte, então ela também recebe, quando para o trabalho de camarão, que ela descasca, ela também recebe. Que foi uma luta muito grande, né? Dos sindicatos, da Federação das Colônias, do COIS, da pesca. Então, isso foi uma luta muito grande do seu Okida, a gente sabe, o mestre Okida, que quem não conhece na região, é uma das pessoas que mais conhece de pesca na nossa região, né? Então o seu Edson, que é ali da colônia Z3, ali, ele está muito preocupado, ele me ligou, e ele estava, quando eu falei que eu vinha para o programa, ele falou, pô, Ricardo, por favor, nos defenda, porque nós estamos desamparados, nós não temos margem para nada, nós não temos um norte, nós estamos aqui, tem dia que eu recebo o pessoal aqui chorando, eu choro com eles, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, meus amigos pescadores, mais uma vez vocês vão estar largados, porque as comunidades tradicionais, apesar de ser tuteladas, a gente não sabe por quem, né? Elas são tuteladas, estão desamparadas, essa é a pura verdade. Então você pega o quilombola, você pega o indígena, que são tutelados pelo Estado, pelo governo, e as comunidades tradicionais, que também o seriam, estão aí abandonadas e ninguém sabe, tá? Deus dará, essa é a pura verdade. Agora, com relação a essa questão de indenização, Fabrício, me preocupa é isso. Infelizmente, Manuel, infelizmente, o que do brasileiro vai ter um monte de aproveitador nessa história. Tá? Então vai aparecer um cara que nunca colocou uma rede na vida e vai ter, eu quero também receber o meu quinhãozinho aí. Vai saber como, nós sabemos, não estou aqui para falar A ou B ou C, mas a experiência nos diz isso, que esse tipo de coisa
pode, infelizmente, trazer vantagens para quem nunca sequer botou um pé numa canoa. Como sempre, né? Bom, meus amigos, nós vamos para um rápido intervalo. Fique com a gente que a gente já volta já já. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Dr. Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Você está na TV Com São Vicente, Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Você que gosta de uma revista de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Biclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta, estamos fazendo um programa muito interessante hoje. Estamos falando sobre o incêndio que atingiu aí o armazém número 11 da Copersucar e ainda atingiu, parece que, 2 armazéns vizinhos, e os danos ambientais que esse armazém, que esse incêndio, que essa contenção do incêndio causou no estuário de Santos, no estuário do Guarujá e no estuário de São Vicente. Eu até particularmente acredito que o canal do Barreiro tenha sido atingido e tudo. O que acontece em São Vicente, que é uma pergunta que eu vou fazer para o meu querido Fabrício aqui, que é um biólogo, um oceanógrafo, é doutorado em oceanografia, é um camarada que entende tudo. Eu conheci o Fabrício, na verdade, esses dias, não tive tempo de explorar ele um pouquinho. É que São Vicente, por exemplo, não está organizada como deveria estar organizada, né? E aí eu te faço uma pergunta, Fabrício. Numa questão dessa, de um acidente ambiental, quando você não tem o poder público, por exemplo, estruturado e tomando conta dessas comunidades, pô, isso, no meu entendimento, é uma prevaricação, né? Porque aquela comunidade pesqueira, quer queira, quer não queira, ela está gerando riqueza para a cidade, né?
Os camaradas estão ali pescando, produzindo, vendendo o peixe deles. Aliás, eu vou fazer um comentário com você, porque eu sou um camarada provocador, e eu vou até tirar um sarrinho disso aí, né? Você sabe que o Guarujá ganhou do governo federal o famoso caminhão do peixe, que é aquele caminhão que vende o peixe mais barato, né? E você sabe qual foi o primeiro lugar que eles quiseram instalar o caminhão? Porque o caminhão tem que ter instalação de água, você não chega com o caminhão e para na Praia do Perequê. Você entendeu? Onde tem a maior comunidade pesqueira do país. Não, é mentira o que eu estou falando, Ricardo? Não, é verdade. Foi levar concorrência para os pescadores que lá estavam. Inclusive, quem cuidava desse caminhão à época era uma amiga minha. Eu falei, você tira esse caminhão daqui que os caras vão botar fogo no caminhão. Vocês são malucos. Vocês trazem um caminhão do peixe para vender um peixe mais barato dentro de uma comunidade tradicional que já explora esse comércio. Você tem que levar isso onde não tem essa estrutura. Dentro de uma comunidade pobre, dentro de uma favela, que a gente não... Hoje, os ecochatos, os politicamente corretos, não deixam a gente falar favela. Então, se coloca dentro de uma comunidade... Núcleo subnormal, onde o camarada não compra o peixe, ou por falta de acesso, ou porque o peixe é caro. Hoje aí você vai comprar um peixe, eu como peixe aí 2, 3 vezes por semana, 1 quilo de peixe custa R$22, um peixe bom, um peixe médio, tem peixe mais barato, logicamente, tem peixe de 8, tem peixe de 6, mas é subsidiado pelo governo. Então essas coisas que acontecem, Fabrício, você que é um camarada que está num instituto, que faz às vezes até a mediação entre o poder público e a comunidade, como é que você vê isso aí, hein, cara? É um desmando e um descaso, né? Por força da esfera pública, há competências diversas, confusas e atrapalhadas do ponto de vista de pesca. Seja o Ministério da Pesca, seja o IBAMA, seja a Secretaria do Meio Ambiente, uma confusão. Final das contas, não há como ter força ao setor sem o próprio setor estar organizado. E eles estão, de alguma forma, organizados em colônias e associações de pescadores. Acontece que num processo como este agora, precisa ter uma coesão maior e uma inteligência para trabalhar no processo. É claro que cabe à Secretaria do Meio Ambiente, minimamente, fazer um laudo do processo e constatar o dano. Foi feito isso, né? Quer dizer, os órgãos, para fazer o seu trabalho minimamente, foi feito. Então, assim, você começa por aí. Agora, como eu já mencionei anteriormente, Manuel, há os caminhos para isso, o que precisa ser trabalhado. A gente tem até amparo legal para construir os procedimentos de ação civil pública, ação popular coletiva, ação popular, e fora da justiça, você criar uma condição de negociação inteligente. Um grande acidente aí, vazamento de petróleo, afeta tantas pessoas. Nesse país já foi pago algumas coisas em alguns momentos, sempre por um processo judicial tortuoso, traumático e certamente injusto. Um acidente em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, que eu acompanhei, no Paraná, um grande acidente de óleo que teve. Quer dizer, isso é pago para um ou outro. Aqui mesmo na questão do pré-sal, em Caraguatatuba, quando o duto estava entrando para entrar para a planta processadora, teve um grande momento, foi super problemático, porque cortava dentro da enseada de Caraguatatuba. E ali tinha um problema de trafegar, porque o pessoal não podia passar de um lado para o outro, perdeu rede. Alguns pescadores foram indenizados pela rede, pelo prejuízo do dia a dia. Mas por que alguns e não todos? Porque cada um entrou isoladamente. Então, nesse caso aqui, a gente está tentando buscar criar um mecanismo novo de governança, e não tem nenhum salvador da pátria, não. Tem um processo sério acontecendo para que se pague os danos à atividade econômica e que se coloque essa situação de compensar os danos e mitigar os danos numa outra dimensão. Cadê o controle da produção de pescado? Por que esse controle da produção de pescado não é feito em cada local, coordenado por eles mesmos? Ah, mas esse dado vai ficar viciado. Não, responsável técnico. Mas esse dado, quer a informação mais preciosa, Itano, de a gente ter agora, imagina 5 anos de cobertura de controle de produção na mão das associações, falando assim, o ano passado aqui, em setembro, em outubro, nós produzimos
tanto de carapeba, tanto de tainha, tanto de parati, tanto de robalo. Foi mais ou menos isso. A gente pescou. Onde a gente pesca? A gente pesca nessa área estuarina aqui para dentro, sobe um pouquinho mais perto do canal de Bertioga, volta. É uma dimensão, é uma escala de produção. Você multiplica isso pelo número de pessoas que pescou e pelo valor de cada tipo de pescado no mercado, 4, 8, 12 reais, você vai ver o quanto de dinheiro a economia do mar está deixando de botar agora. Por quê? Porque entrou açúcar na água. Porque matou, consumiu oxigênio, está morrendo os peixes. Fora danos indiretos. Putz, esse peixe eu não como. E aqui em Santos está ruim comer peixe. Pela ignorância das pessoas e desconhecimento, vai acabando manchando o mercado. Tudo isso é um prejuízo que só acarretou por causa de um fogo que começou nesse terminal. Então precisa trabalhar num outro mecanismo, e agora, ao vivo, a gente está tentando construir isso, para se compor entre os culpados e os que foram atingidos, mas numa composição inovadora, inteligente. Porque, infelizmente, na justiça, no processo judicial lento, com advogados de tudo que é lado, e um poder público omisso, porque está omisso, né? Está omisso, eu tenho conhecimento da omissão nesse processo desse vazamento, tirando a CETESB, que não está omissa, o resto meio que lava as mãos. Não é assim. Não tem competência técnica para fazer, não tem equipe, a gente sabe disso. As prefeituras... É incomparável o corpo técnico da CETESB com as prefeituras. Sabe o que eu acho interessante? Se posicionar, dizer o que aconteceu, aferir, cadê? Fabrício, sabe o que eu acho interessante? É isso. Até porque eu te chamei aqui para fazer esse programa, que eu não vi aparecer ninguém se manifestando além das autoridades de praxe. Eu não vi aparecer, por exemplo, o Fabrício aí na Globo falando assim, tá tudo errado. Nós precisamos ver o prejuízo. Eu vi aí, por exemplo, a Copersucar falando, vi a CETESB falando, vi alguns pescadores falando da aparição dos peixes, mas eu não vi um biólogo, e olha que nós temos grandes biólogos aqui na Baixada. Sou oceanógrafo, Manuel. Só oceanógrafo, não sou biólogo, tá? Oceanógrafo doutorado. Nós temos biólogos, oceanógrafos, temos um promotor do meio ambiente que adora o mar, meu amigo de infância, o Dauri. Eu aprendi a mergulhar com 14, 15 anos com o Dauri. O Dauri é um apaixonado pelo mar. Sim. Eu não vi nem o Dauri dar uma declaração. O Dauri, que é um camarada que entra nessas polêmicas aí, o Dauri vinha a público e falava assim, gente, vamos ver o que aconteceu. Parece que está todo mundo num estado de letargia e não aconteceu absolutamente nada. E aí no outro dia, Tano, falando disso, eu estava num banco no Bradesco, em Vicente de Carvalho, e tinha 2 pescadores na fila conversando sobre a pesca no canal da Bertioga, que ele levantou muito bem, tá? E aí, você foi pescar? Fui. E aí? Pô, cara, não peguei nada, não pagou o óleo. Ele falou assim mesmo. O que está acontecendo com a pesca, Ricardo? Você, que é um camarada que a tua família tem lá, um restaurante de 62 anos no Perequê, você foi criado ali à beira-mar, você entende tudo de pesca, você é o nosso mestre aí, tem essa ligação com a pesca, até com a pesca artesanal, com a pesca industrial, trabalhou, teve projetos, tem projetos, está acabando a pesca ficou submissa a esses grandes barcos industriais, que recentemente eu vi uma denúncia e republiquei no nosso site lá da confraria, que os chineses e os japoneses para pescar o atum estão alugando os barcos brasileiros. Por que o pescador sai hoje, por exemplo, e não pesca, Ricardo? Além da questão da condição climática, é claro, né? Manuel, muitas coisas, né? Mas esse tipo de pesca nossa, que é uma pesca mais próxima da costa, ela não sofre tanta influência da pesca industrial dessa forma. Hoje nós temos problemas no Sete Baba, né? Já vem há algum tempo, mas é por sobreexplotação, é excesso de captura da espécie. Talvez, o Fabrício não sabe se já ouviu falar, mas eu ouvi falar que talvez houvesse um outro defeso, né, Fabrício? Uhum. Então, que um único defeso não está suportando. Quantos anos de defeso? 15 anos?
Com esse trecho de 3 meses? Não, que começou o Defesa há quanto tempo? Olha, o Defesa, o Sete Barbas eu não estou muito seguro, mas isso vem desde a década de 80, Itano. Vai mudando, já mudou para vários prazos, voltou, vai para cá, volta. A ideia de defender existe já há um bom tempo. Não, mas que ele está sendo implantado. 16 anos, mais ou menos? Acho que a última portaria que tem de agora é de 2006. Mas vem mudando, até já fiz um histórico da mudança do Defesa de Camarão Sete Barbas e Rosa. Então, tem uma discussão polêmica, que um defende um e aí o outro defende o outro, porque os camarões são diferentes. É muita diálogo, é muita bateção de cabeça. Então, e aí não se ouve a realidade e é a coisa... E o que acontece, Manuel? Então, hoje em dia, o Ministério da Pesca ele não dá mais a licença para a captura do Sete Barbas, para novas embarcações para pescar o Sete Barbas. Ou seja, quem está, dali não vai mais se ampliar, porque é um recurso que está sobreexplotado. Então, estuda-se uma nova formação de um novo defeso, né? Estudiosos já, o Instituto de Pesca já está trabalhando no início. O Instituto de Pesca é o instituto que mais tem dados da nossa região, dados científicos, né? São pesquisadores lá, são importantíssimos para nós pescadores. E o peixe, ele tem uma coisa. Quando se barrou a pesca na APA Marinha, dos barcos, né, que faziam da pesca industrial no sistema de parelhas, você aproximou a pescada foguete, né, ou a pescada branca, ou como seja, a cambucuzinha e até a pescada pan, para próximo da costa. Duas coisas nessa situação. A primeira, houve um desabastecimento do mercado, porque a pesca industrial é quem supria em grande quantidade essa captura. E ao longo de 20 anos, os pescadores de pesca de emalhe, eles começaram a deixar de usar a malha 7. Em alguns lugares ainda, litoral sul, mantiveram, porque é uma coisa tradicional e é um dos poucos recursos que eles conseguem capturar com uma boa frequência. Mas na nossa região aqui do centro, eles começaram a deixar em desuso a malha 7 porque não tinha pescada. Então o cara ia lá, colocava 10, 15, 20 panos de rede e pegava 2 quilos de pescada. Então o que ele gastava de combustível não compensava aquilo, então ele começou a ficar em desuso. Hoje está acontecendo com o camarão Sete Barbas. O camarão Sete Barbas, ele dá uma desaparecida mesmo, mas ele está mais difícil esse ano. Então tem gente saindo para arrastar camarão e o cara está pegando 1,5 kg, 2 quilos por arrasto, eles dão 3 arrastos num dia. O que ele consome de óleo diesel não paga a produção dele. Então ele está entregando para o atravessador a 6, 6,50, 6,80 ao quilo. E esse camarão processado, para você ter uma ideia, a gente está pagando R$20, esse camarão processado. Então o custo disso está muito alto. A gente não sabe onde vai parar. Essa é a pura verdade, a gente não sabe onde vai parar. Por outro lado, está o pescador ali engessado. Ele traz um camarão de pequena qualidade, né, de muito pequeno, baixa qualidade, então ele entrega para a indústria fazer farinha, para processar, a indústria e tudo mais. E isso está fazendo essa ganância, porque o pescador artesanal e o industrial, até o amador mesmo, vamos falar a verdade, ele é ganancioso. Se hoje ele vai pescar camarão, ele acha camarão aqui, ele não fala nada para ninguém. Porque se ele falar, amanhã na área de pesca dele vai ter 20 pessoas botando rede lá. E ele não vai conseguir, então ele fica quietinho. E ele quer pegar a maior quantidade possível. O que eu acho um erro, porque na realidade, você não tem que pegar muito, você tem que pegar melhor. Então, acho que é uma das propostas, não sei se o Fabrício viu quando eu estava à frente da Prefeitura de Guarujá cuidando disso, era para justamente aumentar o tamanho da malha entre nós, na captura do camarão Sete Barbas, tanto na manga quanto no sacador, para que você desse oportunidade dos juvenis escaparem e procriarem. Mas não, hoje tem gente arrastando com malha 16, Fabrício. E nós sabemos que isso é um crime, é uma verdadeira peneira. Que eu fico impressionado, e aí vale para vocês dois, até porque eu tenho tempo, então eu leio muito, é a quantidade de peixe que está entrando importado no Brasil. Por exemplo, peixe panga, que vem aí do Vietnã e tudo, com alta contaminação, que lá eles não têm o Fabrício trabalhando, não tem essa importância. Eu tive aqui com o seu aluno, com o Yamaguchi, que falou uma coisa impressionante, que eu fiquei impressionado, que esse salmão, esse maravilhoso salmão que a gente come, ele é criado às vezes, por exemplo, no Chile, em cativeiro, e ele recebe hormônio. E a gente não tem nenhuma, por exemplo, você vai comprar um salmão no supermercado, o salmão está lá, ele não vem numa embalagem, não vem onde ele foi processado,
não vem como que ele foi processado. Então você acaba inserindo uma série de pescados aí, Fabrício, que você não sabe a origem, não sabe como ele foi pescado, como ele foi trazido, como que ele foi criado e o que esse peixe hoje incide de responsabilidade de saúde no teu dia a dia. Isso é um outro problema que ninguém também já levantou. A gente levanta tanta coisa aí, né? Nos alimentos, os agrotóxicos e tudo, e o peixe é um negócio deixado para um segundo plano. Lembrando que eu vinha falando para o meu amigo japonês aqui, que está abrindo mais temaqueria do que padaria, né? É uma do lado da outra, né? Que a comida japonesa voltou com a força que tinha aí na década de 80 na geração Yuppie, né? Que está abrindo aí de negócio de comida japonesa e temaqueria, é um negócio impressionante. Que a base deles é o peixe, né? Isso é um negócio que eu não consigo entender, viu, Fabrício? Por que não existe uma fiscalização tão efetiva nessa questão do peixe importado? Sem dúvida, o salmão... Quem conhece pescado sabe o que é peixe, né? E o salmão distancia-se dessa ideia. As salmonerias chilenas são conhecidas e são vários os documentários sobre os problemas ambientais da salmoneria. Eu tive algumas no sul do Chile e na ilha de Chiloé, que é uma ilha tradicional que resistiu muito à invasão dos católicos, dos espanhóis. Ela mantém ainda muitas tradições daquela região e elas foram invadidas pela importação, pelo processo do que chama da Revolução Verde, da Revolução Azul, de importar tecnologia à revelia nesses países subdesenvolvidos, que trouxe todo esse sistema de monocultura do país que a gente está aí sofrendo. O que acontece? Isso alterou muito a lógica lá das pessoas, e o salmão hoje no Chile, em 2013, lá nessa região, é um grande problema que estão eliminando. Então, quer dizer, viu que foi feito errado. A parte disso, a qualidade, né, do pescado, o Brasil deveria cuidar dessa qualidade, especialmente da ideia de se importar pescado, né? Deve se importar, acho interessante e tal, desde que tenha uma inteligência no processo. Uma das pescarias mais importantes nossa aqui entre Rio de Janeiro e Santa Catarina é a pesca da sardinha. A pesca da sardinha é uma pesca de safra, de um pescado muito saboroso, com uma gordura excelente e um peixe abundante, consequentemente um pouco barato. Que teve uma fase aí na história dele de quase ter sido extinto, né? Eu lembro que houve uma luta muito grande aí da sardinha. Né? A sardinha teve grandes produções, ela oscila muito, tem uma alteração grande com os fenômenos do El Niño também, por força de águas antárticas. Tá. De qualquer maneira, o que o Brasil fez esse ano? O Ministério da Pesca promovendo importação de pescado de sardinha. Poxa, tem sardinha no mercado, bota a sardinha mais no mercado, o preço está muito baixo. O preço é muito baixo da primeira venda dos pescadores. Consequentemente, a frota da sardinha, toda a frota de traineira que embarca 18 homens, fica dias no mar, vai e volta. Existe uma frota grande de cerca de 200 barcos no Brasil, aqui no Sudeste. O pessoal vendendo a preço de banana. Pra gente é bom, eu vou lá no mercado e compro a R$4, R$5, um peixe espetacular. Mas espera um pouco. Eu poderia estar pagando 7, que mesmo assim é barato, e esse valor está bem melhor. Então o Brasil faz uma política de importação de pescado completamente absurda. Desastrosa, né? Desastrosa, completamente. Importar pescado é importante no momento que não tem pescado no Brasil. Correto. Outra coisa é a questão de abrir as possibilidades de pescaria estrangeira usar do nosso pescado, pelo amor de Deus. A gente tem todos os cardumes já em alto nível de exploração. Alguma pescaria ainda não foi explorada. Eu ia falar uma coisa agora para você que só terminar. Aí em 95, quando foi criado o Departamento de Pesca e Aquacultura, o primeiro desmembramento do Ministério da Agricultura, no sentido de reconhecer a pesca, foi permitir essas importações de barcos russos, de vários lugares, coreanos, para buscar peixe-sapo, caranguejo de profundidade, camarões espetaculares, vermelhos, lindos,
Eles vivem lá no fundo, tem uma reprodução super lenta, a gente não tem ideia da população e como se renova. O Brasil possibilita explorar isso, ou possibilitava. Isso é um super problema. Estão dilapidando nossa riqueza natural, entregando para os gringos. Isso é de uma estupidez plena. Então, importação e política de barco internacional, isso é muito sério. E esse ministério, infelizmente, está completamente... Não está preparado para isso. Está completamente com uma visão distorcida. Aliás, eu ia fazer um adendo no que ele falou, que é o que eu vou acabar dando um gancho para você, né? Que é isso que eu não consigo entender, né? A gente importa o peixe, paga caro, não paga barato, porque a gente pagaria muito mais barato aqui, e a gente permite o estrangeiro levar o nosso peixe lá para fora. Eu estou assistindo as histórias da lagosta no norte e nordeste do Brasil, são clássicas, mas nós estamos vendo isso com o atum, que praticamente o atum está extinto aí no mundo inteiro, e descobriram que tem o atum em farta quantidade no Brasil. Os caranguejos de profundidade, que a gente chama de caranguejos do Alasca, eu particularmente nunca comi nenhum brasileiro. Então eles devem ir para o King Crabs nos Estados Unidos. Eu compro peixe, falar para você que eu cheguei num local e olha, caranguejo de profundidade nacional, eu não tive essa oportunidade aí de vê-lo ainda, tá? Mas eu tenho visto aí, a do peixe-sapo nós assistimos no Globo Mar, que eu particularmente não conhecia e não sabia o valor desse peixe. Mas eu sei que tem peixes aí fantásticos que os camaradas pescam em abundância. O próprio peixe-sapo eu achei ridículo o preço que o camarada vende para o Japão. E eu não vou entrar nem na área do nosso amigo Otto, das barbatanas de tubarão, dessas coisas aí afrodisíacas aí, que é sacanagem se eu entrar nisso aí, né? Mas permitir que o estrangeiro venha explorar a nossa riqueza aqui, ou o brasileiro explore e não coloque o devido valor, é um absurdo, né, Itano? Manuel, não tenha dúvida disso, né? Eu só vou pegar um gancho que o Fabrício falou, que eu não sabia, né? Até por um motivo de afastamento, eu dei uma afastada das batalhas aí por quase 2 anos aí, deu uma afastada dessa militância minha, né? Então, problema de saúde na minha família, e estamos voltando agora, e eu fiquei surpreso quando você falou da importação de sardinha. Em 2008, o IBAMA, eu fui consultor do GGSSP, né? O grupo gestor da sardinha verdadeira no estado de São Paulo. E na época, o presidente do sindicato das indústrias pesqueiras, o Ciagler, ele me conversou e falou da preocupação com relação ao tema que o IBAMA pretendia justamente fazer isso. Era importar a sardinha. E ele queria provar por números que não era necessário. Justamente em cima disso que você falou. Que ia colocar o preço da sardinha mais abaixo e ia dar uma quebradeira geral no sardinheiro, na indústria pesqueira nacional. E o IBAMA estava com tudo pronto para fazer essa importação, Fabrício, tudo. E Deus foi tão grande que nos 15 dias antes dessa reunião em São Paulo, houve a maior descarga de sardinha que nós tivemos no nosso Porto de Santos. E eles tinham falado que já tinham feito... não achavam sardinha. Não achavam sardinha, saíram procurando, fizeram aquelas viagens, fazendo as batimetrias, e olha, estudo técnico no papel que mostraram era interessantíssimo, parece que tem um nome, como é que é o nome, Fabrício, do estudo que eles fazem para procurar sardinha? Avaliação da biomassa. Né? Isso, avaliação de biomassa e avaliação de estoque. Isso. Aí eu falei, pô, mas aqui tem sardinha, porque eu vi sardinha aqui, eu estava pescando em determinada época, próximo da região da Queimada Grande, eu vi sardinha no caminho. Eu falei, eu vi sardinha aqui. Ah, mas não foi localizado, mas eu vi. E outros avistamentos de pescadores confirmavam que existia o estoque. Mas nós sabemos que no mar existe muita dinâmica. Ventou, a sardinha afunda, deu lua, a sardinha afunda, e você não vai fazer avistamentos, você pode não encontrar no sonar, você procura, né, o sistema de balizamento dele é em graus, é como um Z, ele vai fazendo um Z no oceano. Pô, se de repente você está aqui, a sardinha está ali, de repente pode trocar
trocado, isso é natural. Então aquele ano, graças a Deus, papai do céu falou, pô, não é hora, e mandou a maior descarga de sardinha dos últimos tempos. Aí eu lembro que eu peguei um jornal, era o jornal nosso local aqui, ó, o jornal A Tribuna, e cheguei em São Paulo na reunião do IBAMA e botei o jornal em cima da mesa e falei, olha, se vocês fizerem isso aqui, nós vamos para a justiça, porque é uma vergonha. E estava lá a primeira capa do jornal A Tribuna falando que era o recorde de descarga de sardinha no estado de São Paulo, foi aquela quinzena. Então, para você ver o quão é perigoso, o quão é detalhista e é sensível o setor. Se no setor você tiver pessoas que não têm compromisso com o pescador, com a pesca, ou com a história, o legado que isso pode ficar, nós podemos ter problemas seríssimos. Não só na qualidade do peixe importado, não. Nós podemos ter problemas de desabastecimento, nós podemos ter problemas de quebradeira da indústria pesqueira, nós podemos ter problemas nas comunidades tradicionais. Quando eu falo da comunidade tradicional de pesca de águas interiores, eu não estou falando só do Guarujá não, tá, pessoal? São Vicente, Santos, Bertioga, Cubatão, todos esses pescadores estão sofrendo agora, nesse momento, esse drama que aconteceu Peruíbe, aí. Canané, Itanhaém. Manuel, sem dúvida nenhuma. Ricardo, toda a região. Mas aqui, nessa região da área estuarina, todos que defendem, muito grave. Eu queria pedir desculpa para você, mas programa bom acaba rápido. Opa. Fabrício, foi um prazer te receber aqui. Conto com a sua visita. Vou te chamar daqui a uns 15 dias se você estiver disponível. E muito obrigado. E as tuas considerações finais aí que você quiser falar, que nós estamos encerrando o nosso programa aí de hoje. Agradeço, Vergara, agradeço, Itano. Muito obrigado aí. Ricardo, estamos encerrando e a gente vai falar muito disso aí. Infelizmente nós ficamos praticamente sem tempo. Eu te agradeço muito, mas você está convidado aqui. Eu sei da tua dificuldade para vir aqui, mas você é um camarada que pode comentar desde peixe até combustível de foguete, pelo conhecimento que você tem. Muito obrigado, meus amigos, e agradeço a TV Com pelo convite. Nós vamos fazer um segundo programa. Obrigado a todos e boa noite. Música